Faça o que precisa ser feito, mesmo sozinho, quebrado, cansado, com medo, porque esse vídeo é mais direcionado para homens, cara. Eu sei que você tá me ouvindo agora, você provavelmente é um homem que deve estar em algum momento da sua vida delicado, algum momento que você tá querendo algum norte, um guia, e se fosse você eu escutava esse vídeo até o final. Faça o que precisa ser feito mesmo se doer, porque isso é o que homens forjam quando ninguém tá olhando. É isso que separa os que vivem de palavra e de promessa dos que realmente vivem de glória, que realizam tudo o que eles querem e vivem de propósito. Então, quando você faz sozinho, você deixa claro para tua mente que você não depende dos outros ou de plateia para construir sua grandeza. Você não depende do seu amigo para você treinar. Você não depende dos seus pais para você decidir fazer o que você quer, que é o teu sonho. Você não depende de namorado ou mulher para que você seja bem-sucedido e corra atrás do que você quer. Você não depende de absolutamente merda nenhuma para que você faça exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Você decidiu que não importa, cara. Não importa o que aconteça na sua vida. Você vai fazer sozinho. Porque fazer sozinho aquilo que você sabe que faz sentido é uma das melhores formas de você treinar o que eu chamo de resiliência mental poderosa. A resiliência é quando você, mesmo com a adversidade, você continua. E eu preciso que você treine isso sozinho. Quando você não treina isso, você basicamente acostuma a tua mente a depender de pessoas, depender de qualquer outra coisa para que você faça alguma coisa que você já deveria fazer sozinho. Então, quando você faz sozinho, independente de qualquer coisa, você treina a tua mente e disciplina ela a fazer o que precisa ser feito, que só depende da sua atitude. Nada que dependa dos outros faz sentido porque não está no seu controle. Então você sabe que quando se trata de sucesso financeiro, shape, resultado na vida, sucesso de forma geral, você precisa aprender a fazer sozinho. E foda-se o resto. Outra coisa que é importante você entender é para fazer quebrado. O que eu faço quebrado? Cara, a dor te lapida, o conforto te adormece. Quebrado em todos os sentidos. Se você estiver quebrado fisicamente, você tem que levantar de manhã, trabalhar e voltar a quebrar o teu corpo na academia e na musculação. Cada dia que passa fica mais fácil. Como assim? O teu corpo ele não é uma máquina. É basicamente um organismo complexo que é antifrágil. Como assim, Fezão? Cara, o seu corpo, por mais que ele pareça funcionar como uma máquina, na verdade ele é um organismo complexo antifrágil, que significa que ele fica mais forte se você entregar mais pressão para ele. O seu corpo é um organismo extremamente bizarro, e eu disse complexo porque realmente é complexo. Complexo é diferente de todos os outros organismos que existem, e ele é complexo porque é paradoxal. Quanto mais você sente dor e mais você quebra, mais ele entende que precisa ficar mais forte. Qual que é o processo da musculação? O processo da musculação é você basicamente romper fibras do seu músculo, quebrar as fibras do seu músculo, para que o teu corpo entenda que você precisa reconstruir fibras, só que dessa vez maiores, mais fortes, porque elas estão sendo usadas. Quando você corre, basicamente ele faz a mesma coisa. Ele rompe fibras de músculos específicos, ou quando você faz calistenia ou qualquer tipo de esporte, você está se desgastando, recrutando fibras específicas do exercício que você quer fazer, e elas são quebradas, rompidas durante o exercício físico, e o teu corpo entende que precisa se reconstruir, só que dessa vez mais forte. Qualquer processo de evolução física que você queira fazer, você vai precisar se quebrar. E quanto mais forte você fica, mais difícil fica se quebrar. Hoje, para eu fadigar meu músculo de verdade, o meu treino tem que ser extremamente pesado. Porque eu tô há 9 anos quebrando meu corpo e acordando e quebrando de novo. Então, você tem que entender que, cara, tudo que parece que vai quebrar no teu corpo não vai. Se você aguentar mais um pouco e forçar mais um pouco, fica em paz. Você não vai lesionar. Você só lesiona quando você tenta fazer algo além do teu limite. Se você pega no primeiro dia de academia e já coloca 50 no supino de cada lado, provavelmente você vai romper o bíceps, porque você não fez a progressão do jeito que tinha que fazer. Você não começou o supino com 5 kg cada lado, depois você foi pro 10, depois você foi pro 15, não, você já quis ir direto pro 50 e você acabou rompendo o seu bíceps porque ele não aguenta, ele não tá preparado para essa carga. Agora, se você vai quebrando aos poucos, cada dia,
você quebra mais um pouquinho o teu físico, correndo um pouquinho mais, treinando um pouquinho mais pesado, sempre um pouquinho de forma progressiva, o teu corpo ele vai evoluir. Então faça quebrado. E quando eu digo quebrado, eu não digo só quebrado fisicamente não, eu digo quebrado mentalmente também. Muitas vezes a tua mente vai estar saturada de estudar, cansada de fazer as mesmas merdas todo santo dia. E mesmo assim você tem que acordar quebrado mentalmente, fazer o que tem que fazer, porque você é um adulto, você é um homem adulto que entende que você não faz só o que te dá prazer, você faz o que precisa ser feito. Esse é o foco, é isso que você deve fazer se você quer ter sucesso. O faça cansado é o que eu sempre falo para vocês fazerem, porque eu tenho uma frase aqui com o meu sócio que é sempre uma repetição a mais. Eu aprendi isso na musculação, e eu aplico isso na maior parte da minha vida, principalmente no trabalho. O conceito de faço um pouquinho a mais é um conceito que eu faço para enganar o meu cérebro e conseguir fazer um pouquinho a mais. Por exemplo, hoje é dia de descanso, eu provavelmente vou terminar as gravações aqui e vou correndo para minha musculação. Por quê? Porque eu aplico a lei do faço um pouquinho a mais. Hoje eu já treinei de manhã, né, boxe, e eu vou treinar musculação de novo, porque a minha variante que hoje tá aqui, que se encontra falando aqui com vocês, é uma variante que segue a mentalidade do um pouquinho a mais todo dia. Quando você treina musculação, eu sempre dou o exemplo da musculação só para usar uma analogia comum a todos, tá? Você tá lá na sua ficha de treino, você é um iniciante, você acabou de pegar a sua ficha de treino. 4 séries de 10 repetições e 4 séries. Pô, legal, você vai lá, 2, 3, 4, 10. Ai, tá bom, fiz meu treino. Cara, eu sempre sou do pouquinho a mais. Primeiro que eu faço de 6 a 8 repetições. Então, se eu tô pegando 6, quer dizer que eu tá muito pesado. Eu tenho que chegar na sexta cagando de fazer força. Mas eu paro na sexta? Não, eu tento fazer 7 ou 8. Se eu tô pegando 8, ou seja, eu tô um pouquinho mais leve, quase no meu máximo de peso, eu tento fazer 9 ou 10. Então, eu sempre engano a minha mente. Eu vou só fazer 6 aqui. Aí, quando eu já estiver no meio do processo, eu faço 7. O sétimo, ou a sétima repetição, é a repetição da dor real, é a repetição da evolução real. É exatamente o mesmo conceito que você pode aplicar quando você estiver estudando. Eu só vou estudar meia horinha. Aí quando você estiver na sua meia horinha, você coloca mais 10 minutinhos. E todos esses 10 minutos a mais é o seu a mais. É o que diferencia você dos outros seres humanos. É o que faz eu ser diferenciado e hoje se diferenciar na minha vida por causa disso. É o que eu ensino vocês a fazerem, porque isso aqui nada mais é do que um diário de evolução pessoal. Eu faria a mesma coisa se eu não estivesse produzindo conteúdo na internet. Eu não produzo conteúdo, eu sou a porra do meu conteúdo. Então é isso que eu faço na minha vida, é isso que eu só falo pra vocês fazerem, porque é o que eu faço dá certo pra mim. Eu sou uma máquina de evolução e eu amo evoluir. Eu só trabalho, treino, estudo e é isso que eu faço na minha vida. Eu não faço mais porra nenhuma. Aí eu passo um tempo com a minha mulher e nem isso direito tô fazendo, mesmo ela morando na minha casa junto comigo. Eu vou ter tempo só pra minha família e pras pessoas que eu amo, tá? De resto, evolução, evolução, evolução. Não bebo, não fumo, não faço mais nada. Não uso nada, me alimento bem, bebo muita água, trabalho, estudo e treino. É isso que eu faço na minha vida e é isso que me traz prazer. A gente fala, pô, Fê, você não curte, velho? Você não curte não, você não aproveita, é que você não tá entendendo, irmão. Se hoje eu vou pra uma balada, beber, ficar louco, eu vou ficar ansioso. Eu vou achar que eu tô perdendo meu tempo, não faz parte da minha identidade. Hoje a minha identidade é sobre evolução. Eu amo evoluir minha mente, o meu físico, o meu espiritual, o meu financeiro. Eu amo, cara, eu amo estudar e ganhar dinheiro e trabalhar e ficar bom, velho. É isso que eu amo, eu sou apaixonado e você deve se apaixonar por esse processo também. Então, quando você entende que a mentalidade de faça cansado, faça um pouquinho a mais e que a real evolução mora no pouquinho a mais que você fazer cada dia, você se diferencia. Então, toda vez que você estiver cansado, lembra do Fê falando, cara, só um pouquinho a mais. Vai cansado mesmo, primeiro para deixar claro para tua mente que ela não te controla e cansaço para você é algo que você não vai escutar e vai ignorar. E quando você estiver cansado e ainda for, faz um pouquinho a mais para deixar claro quem manda nessa porra. Você bota a tua mente sabotadora para dormir e quem fica ali é só a voz da sua essência, a voz que realmente quer evoluir. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é faça com medo. Eu acho que esse é o principal. Muita gente tem dificuldade de entender esse conceito. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês é algo que realmente mexe comigo. Há 2 anos atrás eu fiz uma lista de tudo aquilo que me assustava. Subir num ringue de boxe, inclusive, era uma dessas coisas. Pular de paraquedas, treinar cães pra guarda, ser um atirador. Tudo que me colocava um pouco de medo, eu fiz.
Eu coloquei uma mentalidade na minha vida que é uma mentalidade que transformou tudo que eu tenho hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que eu tinha medo, eu anotei. Anotei um pedaço de papel. Analisei esse pedaço de papel e fiz literalmente um checklist do medo. E eu comecei a fazer um por um desse checklist. Hoje eu falo que poucas coisas me assustam de verdade, tá? Eu só tenho um medo que eu não consigo perder de jeito nenhum. Eu tenho um pouco medo de altura ainda, cara. Eu pulei de paraquedas, mas eu tava perdendo um pouco a noção da altura. Eu ainda tenho um pouco de medo de andar de avião. Eu ainda tenho um pouco medo de altura. Inclusive, medo de altura é um medo primitivo de todos os seres humanos e todos os animais. É um medo que nasce com a gente. O resto, a maioria dos medos é tudo inventado, ou uma crença dos nossos pais, ou uma crença baseada na nossa criação e nas nossas experiências. Então, esse medo é um medo que ainda permanece na minha vida. Eu não sei se eu vou perder ele um dia. Mas de resto, cara, dificilmente eu tenho medo de alguma coisa hoje. Hoje, qualquer coisa que você me chamar, eu faço. Mas por quê? Porque eu sou fodão? Não, porque eu sempre fui um cagão, cara. Sempre fui muito cagão durante toda a minha vida. Eu sempre fui cagão pra muitas coisas, tá? Meu pai, ele me passava muito essa parada da coragem, mas eu achava que eu nunca poderia ser igual ao meu pai. Então teve um momento na minha vida que eu vi um vídeo sobre medo, sobre, cara, coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele, né? E quando eu vi essa definição da coragem, né? Eu falei, caralho, então quer dizer que o lutador ele sente medo toda vez, mesmo na 15ª luta dele? Sim. Então quer dizer que um jogador, num momento de pressão de pênalti de final, ele sente medo, mas ele é corajoso ao ponto de agir apesar do medo? Sim. E aí eu comecei a entender que, caralho, velho, a maioria das pessoas, elas sentem medo, e que o medo é um sentimento primitivo que foi feito para que o ser humano sobrevivesse, né? O medo, ele é ideal, cara. Eu preciso ter medo de sair na mata sozinho, porque no meu instinto, no meu DNA, eu fui programado depois de geração em geração, porque se você for parar para pensar, você é a mistura de um monte de pessoas que um dia se apaixonou, né? Então, você é uma mistureba de gerações e gerações que conseguiu se perpetuar e chegar até onde você tá. E todas elas, né, desde as mais antigas, foram programadas com medos que, na época, elas achavam essenciais. Então, provavelmente, o medo de ir para uma floresta à noite vem de um medo primitivo, de um ancestral nosso, de entrar numa floresta e entender que naquela floresta existe um predador que pode nos matar, né? Uma onça pintada, um jaguar, qualquer bicho, né? Então o bicho, uma aranha peçonhenta, eu sei que eu não posso ficar descalço na mata, né? Existe essa sensação de que algo vai picar o nosso pé, né? E, cara, é algo venenoso que pode tirar a nossa vida. Então, o medo é algo instintivo. Hoje até um medo moderno, né? Há um medo de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Tem gente que não tem esse medo. Eu tenho, eu sou cagado, né? Ou o medo de pegar uma moto e acelerar a milhão, eu sou cagado. Quem tem cu tem medo. O medo, ele é necessário. Quando eu comecei a ficar confiante demais na minha moto, foi quando eu caí. Então, desde então, eu sou muito cagão com velocidade com o meu carro, que é rápido, também com a moto, o que seja. Então, eu acho que o medo ele é essencial no limite da sobrevivência ali, né? Mas eu acredito que hoje medo de algo é algo que não existe na minha vida. Medo de falar em público, tipo assim, foda-se. Tá ligado? Então por quê? Porque eu nasci sem medo? Não, porque eu fui, cara, tudo que eu tenho aqui eu tenho medo. Eu tenho medo de palestrar com um monte de pessoa. Tá bom, vou começar a fazer um monte de palestra até perder esse medo. Medo de fazer live, medo de fazer vídeo. Isso lá atrás, quando eu era moleque. Hoje é brincadeira pra mim, cara. Tem medo nenhum. Então, o medo, ele é uma sensação também muito baseada na falta de informação que você tem para lidar com aquela situação nova. Medo do desconhecido, né? O ser humano tem medo do desconhecido. A tua mente tenta procurar no arquivo de solução de problema dela como lidar com uma situação dessa. Falar em público para 10 mil pessoas ao vivo me assistindo. Teu cérebro vai tentar buscar informações de como ficar confiante nessa situação e ele nunca fez isso. Então, como ele nunca fez isso, basicamente ele não tem informação e ele te envia medo. Significa, sai daí, caralho. Sai daí, fudeu, você vai passar vergonha. E aí esse medo de fudeu, sai daí, você vai passar vergonha, é o que transforma em adrenalina. E essa adrenalina vira pavor, mão suada, sudorese, essa porra toda. Vai falar com aquela mulher. Não, eu nunca falei com uma mulher no meio da rua se não for às vezes numa balada, tá ligado? O seu cérebro vai enviar medo, porque ele vai procurar no arquivo de informações dele
Como que fala com uma mulher no meio da rua e fala que tá interessado nele? Ele não vai achar nada. Então, quando você pensar em fazer isso, você vai sentir medo fudido, porque é desconhecido, é novo. Então, eu decidi, quando eu entendi o conceito por trás do medo, eu comecei a agir apesar dele. Como? Fazendo tudo, fazendo um checklist de tudo que me dava medo, dos detalhes mais bobos até os detalhes mais complexos, e eu fui resolvendo um por um. E eu me apaixonei até por alguns, né? E continuei fazendo. E hoje dificilmente tem algo que me assusta. Dificilmente. Bom, eu quero te falar que se você quer entender o seu cérebro, a mente masculina, a mente feminina, conceitos de comportamento humano, psicologia da atração, confiança, já sabe, Manual Proibido, Como Conquistar Qualquer Pessoa em 60 Segundos, não é só um livro de sedução, de pegação, pelo amor de Deus, eu já saí dessa fase aí faz tempo, faz alguns anos já, cara, na verdade eu nunca fiz parte dessa patochinha aí, vergonhosa, né? Você sabe que tudo isso que eu ensino pra vocês é algo extremamente profundo. É um livro totalmente técnico, sem historinha do Fê, totalmente técnico para você aprender como você pode lidar com as pessoas e lidar com a mulher e também lidar com a sua mente. Autoconhecimento puro para você se tornar um homem autoconfiante, desejado, admirado e respeitado como deve ser. Evoluir como vinho. Se você quer garantir o PDF do Manual Proibido, clica no primeiro link da descrição e eu te espero lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.